transformarei numa grande luz. Sede perfeito, como vosso Pai o é. Perfeição relativa como filho, absoluta só o Pai Criador. Ele disse: tome da tua cruz e siga-me. Só essas três lembranças, numa análise fria, calma, ponderada, serena, nós já descobrimos que teremos dificuldade daqui para sempre. Como tivemos na hora da concepção do corpo. E vocês desencarnados na hora da desencarnação. Tanto um como o outro vai pensar que desde o momento que começou a existir no ventre de mamãe, passou a ter dificuldade. Em qualquer idade que tenhamos hoje, qualquer um pode analisar que até agora foi dificuldades após dificuldades. A arte de viver em planetas escola como o nosso é exatamente saber solucionar dificuldades sem criar outras maiores. Só isso. Porque uma grande parte da humanidade, um número incalculável de seres humanos, sabendo que tem dificuldades, ainda querem resolver com decisões que só vão criar mais dificuldades, mais dolorosas, mais aflitivas e tudo isso. Por isso que na escola kardeciana, estudando Kardec, entenderemos Jesus. Que nós estamos aprendendo a olhar a dificuldade como uma necessidade de evolução. Quem chegou na escolinha a primeira vez que a mamãe foi levar a criança lá no maternal, por ali, que ela largou a criança lá, a criança já teve uma dificuldade enorme de aprender a conviver com aqueles que ali ela via tanta gente, nenhuma com a fisionomia e o cheiro de mamãe. Com dificuldade ela adaptou-se a isso e chegamos aos dias de hoje, cada um de nós. Passamos por uma, tivemos outras e outras e teremos sempre. O que a doutrina faz então? Ela nos orienta. Jesus veio para isso, ele veio nos orientar. Como superar as dificuldades, porque o nosso destino é a luz. Nosso destino é a perfeição absoluta, que é Deus e a nossa relativa como filhos de Deus. Porque nós somos criados por Ele como espíritos imortais. Por isso que a dificuldade não existe para o corpo. O corpo físico não tem dificuldade. Ele apenas é o instrumento pelo qual o espírito vai fazer fluir as dificuldades que traz. As longas, exaustivas, dolorosas encarnações de cada um de nós no passado, com as dificuldades que tínhamos, tentamos resolver de uma forma meio abrupta, e eis que estamos hoje num planeta de expiações e provas, com guerras para todos os cantos do planeta. E quando a gente não quer saber das guerras que tem lá na Rússia e por aí afora, a gente volta para a nossa família, para a nossa casa, e vamos encontrar guerras dentro de casa. Se essa não bastar, nós olhamos para dentro de nós e vamos ver quantas dificuldades nós temos de combater o ciúme, a inveja, o orgulho, a ganância, o medo, de combater as necessidades nossas de espíritos, ora encarnados. Então, superar dificuldades, as pequenas, porque a próxima é maior. E elas são o quê? Para nós.
Porque Deus nos permite isso, para a gente aprender. Porque a nossa destinação é chegar a um estágio tal de espíritos puros, que não mais precisaremos estar em um corpo de carne ou de outro material dos planetas superiores, que não necessite mais de passar pelo tormento da dor, que é a maior dificuldade que nós encontramos na Terra. Ter dores, qualquer dor de qualquer tamanho, qualquer hora, em qualquer parte do corpo, é uma dor necessária. Não foi Deus que a inventou. É bom nós pararmos e pensarmos que todas as dores e flagelos que temos foi criação do nosso pensamento equivocado. Deus não criou equívocos, problemas, dores, flagelos para nenhum dos seus filhos. É só nós analisarmos, nós os pais, mães biológicos, não colocamos filhos no mundo com a intenção de vê-los sofrendo. Não os colocamos na escola para que eles sofram na hora das provas. Nós colocamos-los na escola para que eles aprendam a ciência que escolherem, ou aquela que esteja em disponibilidade no planeta. E qualquer da ciência que este ser escolher, ele vai ter dificuldade. Mas se ele for aquele que gosta de estudar, de aprender, de buscar cultura, ele não verá o estudo como dificuldade. Ele saberá que na hora da prova ele vai ter dificuldade. Mas por isso mesmo ele vai tentar evitar a maior dificuldade e vai estudar bem as lições que os mestres lhe passaram. Aí ele chega na hora da prova, aquele que foi preguiçoso, negligente, fanfarrão, indiferente ao estudo, vai passar pela mesma prova, vai sofrer muito e ser reprovado. Por isso que nós que estamos aprendendo a superar a dificuldade, sabemos que elas vêm porque a nossa destinação é a luz. Porque Deus tendo criado o espírito, o corpo, o espírito, o espaço, o tempo e a matéria, nós espíritos para um dia viver com Ele lá nas paisagens celestiais. Mas nós não poderíamos, logo que fomos criados por Ele, habitarmos as esferas da paz, da tranquilidade, de tudo de belo que há no chamado céu. Foi por isso que na Bíblia diz que lá no céu, não sei aonde, dava uma mordomia, uma monotonia danada. Aí uma meia dúzia lá falou: o que é isso aqui? É o céu. Falou: mas não tem um forrozinho aqui, uma gandaiazinha aqui? Eu vou sair daqui, eu quero farra. Foi quando na Bíblia diz que eles foram expulsos de lá. Ora, se Deus os criou, anjos perfeitos, colocou lá, Deus deve ter errado a receita. Porque eles se rebelaram contra Deus. Então isso aí é folclore, isso é fantasia. Isso é para quem não quer pensar. Deus nos criou todos simples e ignorantes. E nos deu um átomo de inteligência para buscar desenvolver essa inteligência até chegarmos no patamar possível de um filho criado por Ele. Aí estabelecemos em nós mesmos a pureza, a fim de não precisarmos mais passar por provas dolorosas. E todas as dificuldades que tivermos e teremos daqui para sempre é para alavancar o nosso progresso espiritual. Isso vale para um ser, para uma família, para um casal, para uma cidade, para um estado, para um país, para um continente e para um planeta. Por isso que hoje
A terra é um corpo doente, com vários tumores do ódio, da violência, da criminologia, tudo isso aí. É que cabe a nós outras células que estão mais ou menos saudáveis. Se não podemos ir lá no campo de batalha declarar a paz, vamos declarar paz a nós mesmos. E vamos procurar viver em paz conosco, cada um de per si, para viver com aqueles que nos fazem parte dessa trajetória evolutiva, em casa, na empresa, na rua, no centro, na escola, em todos os locais que estivermos. Sejamos nós o pioneiro da paz, do entendimento, do respeito, da alegria. Porque Jesus veio nos ensinar essa lição. Daí a razão pela qual ele ter dito: se você quiser me seguir, esqueça tudo e siga-me. Ele não obrigou ninguém a segui-lo. Ele colocou no condicional: se você quiser me seguir. Por que Jesus faz isso? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio, e a fatalidade de quem cria somos nós. Ele nunca obrigou ninguém. Mesmo para o céu ninguém chega obrigado. Eu tenho que ir para o céu. Não. Eu tenho que ir no centro hoje. Você não tem que fazer nada. Faça por amor, com boa vontade, ou não faça. Porque fazer obrigado, Deus não quer que ninguém faça obrigado coisa nenhuma. Por isso que dá o direito de escolha. Obrigado é uma cadeira dessa, um peso maior que nós podemos carregar, nós amarramos e arrastamos. Aquele peso é obrigado, seguir o que nós estamos puxando, porque está amarrado. Porque ele não tem discernimento para raciocinar. Mas nós, filhos de Deus, podemos raciocinar. Eu não sou obrigado a vir fazer palestra. Ninguém me obriga. Eu venho pelo prazer de vir. Faz bem para quem? Não sei para quem. Para mim faz muito bem. Se faz bem para mim, na medida que eu passar o bem que me faz para aqueles que eu desejo que também façam o bem, eu estou fazendo não o que Deus me obriga ou o que Jesus me obriga. Estou fazendo aquilo que me dá prazer de fazer. Isso é para lavar os pratos em casa, preparar um almoço, lavar uma roupa, qualquer coisa que você for fazer, não faça obrigado. Faça pelo prazer de fazer. Por isso que ele disse: se você quiser, esqueça tudo e siga-me. Essa noite, aqui nessa sala, nós desejamos vir ao centro. Sempre de boa vontade, amargurado, açoitado pelas ventanias do mundo, não sei. Mas nós estamos aqui. Esse momento nós estamos seguindo Jesus. Não abandonamos ninguém lá fora. Esquecemos por um tempo, mais ou menos, pequeno, de uma hora e meia. Nesse momento nós estamos seguindo. Estamos levando a sério o que ele falou. Eu vim porque desejei vir. Pode até parecer que os obsessores, a dor, a tristeza, a solidão, as amarguras da vida tenham me feito chegar até aqui. Também está correto. Então eu devo estar aqui pensando em agradecer aqueles problemas que me fizeram que viesse até aqui. Para que eu encontre aqui o alívio, o lenitivo, ou uma informação capaz de fazer com que eu daqui para frente tenha menos pressa para fazer as coisas e não faça tudo só porque me é lícito. Eu vou ver o que eu posso fazer, o que eu posso desejar, porque tudo me é lícito, mas eu preciso ver se me convém. E essa conveniência está em uma autoanálise. Verificar primeiro o meu potencial de busca daquele objetivo.
verificar a minha idade, a minha condição econômica, a minha condição familiar, a minha condição física, as minhas condições morais, e vai por aí afora. Na medida que cada um de nós aprendemos a fazer esse balanço em qualquer decisão que desejamos tomar, nós estaremos facilitando, suavizando as nossas situações de dificuldade. Por isso que nós temos que aprender a superar dificuldade. E não é difícil para ninguém, porque Deus não permite ninguém fazer mais do que pode. Isso está lá no texto do Evangelho, e Deus não coloca fardo no ombro que não possa carregar. E por pior que seja o seu problema, encarnado ou desencarnado, lembra-te que você tem um ombro amigo ao seu lado, através de uma mensagem, através de uma orientação, de um sorriso, de um aperto de mão, de um abraço, de uma palavra carinhosa. No momento é o que você precisa. O que não devemos fazer é desanimar. É ter dificuldade hoje e deixar para solucionar depois. Essa dificuldade que eu tenho, devo estudar o meio de agora solucioná-la. Que na mudança do relógio do tempo, eu terei que enfrentar outras e outras e outras. É muito comum nós ouvimos falar por aí que a pessoa não aguentou suas dificuldades e suicidou. Ele matou o corpo, mas ele, espírito que tem a dificuldade, continua vivo. Agora com uma dificuldade maior ainda. Quer ser assassino de si próprio. Que assim como se ele matasse uma pessoa, ele era responsável pela morte, aqui também no caso é. Na terra ele não vai ser preso nem julgado, nem lá no céu. Mas a consciência dele é o juiz, o promotor de acusação, o advogado, tudo aí contra ele. E aquilo que ele poderia resolver com mais 10 ou 15 ou 30 anos ou 20, ele vai levar agora 300 anos, que seria mais ou menos 3 encarnações de um sofrimento doloroso, superativo, que ele vai arrepender-se amargamente de ter tomado aquela decisão, naquela dificuldade que agora ele está vendo, não era tão grande assim. Por isso que nós temos que aprender a resolver dificuldades tranquilamente, serenamente. Nós vemos os cancerosos, os aidéticos e outras com dificuldades extremas, lutando. E às vezes a gente causa uma unha encravada e reclama da vida. Causa um pneuzinho de trator e reclama da vida. Por causa de qualquer coisa da vida que não nos agrada, já entramos em atrito conosco ou com os vizinhos. Por isso que as dificuldades que temos, elas são necessárias para todos nós. Deus as permite, não que Ele queira nos ver sofrendo, é porque foi a escolha que nós fizemos. A professora passou a lição, mas eu não quis estudar. Eu escolhi não fazer a lição, não estudar. Agora, na hora da prova, o que a professora pode fazer? Nada. Ela vai vir na prova. Vai ser reprovado. Então, aquilo que este ano você poderia ter solucionado, vai ter que voltar o ano que vem e fazer tudo de novo. Na vida do Espírito é a mesma coisa. Fugir nessa encarnação dos seus deveres, se assumir um casamento, assumir uma empresa, assumir alguma coisa, e abandonou porque não suportou a coisa, não resolveu nada. Você vai levar isso consigo. Quem está de carro aqui, não, o carro fica lá fora. Mas os problemas emocionais, culturais, todos os valores que você tem, ou defeitos morais, está com você, não está no carro. Nós, espírito, no corpo é a mesma coisa. Não adianta eu destruir o corpo. Quem está precisando corrigir
a própria vida é o espírito imortal, porque o corpo tem vida efêmera. Por isso que superar dificuldades. Nós vamos na pergunta, acho que 621, mais ou menos, do Livro dos Espíritos. Por que Deus permite as grandes catástrofes e guerras do mundo? Epidemias e fome? A resposta é sim, lá no Livro dos Espíritos. Para alavancar o progresso da humanidade, dos filhos que Ele muito ama. Se Ele permite um terremoto, uma enchente, uma epidemia, tudo isso é para alavancar a nossa evolução. Que nós estamos indo devagar, quase parando. Por isso que superar dificuldades é uma demonstração inequívoca que está desenvolvendo a tua inteligência. Eu estou superando a dificuldade da visão. Nem me lembro que eu já não enxergo quase nada. Eu só lembro que eu olho no vejo, então eu falo, acho que eu não estou enxergando. Mas não fico me torturando por isso. Não fico aborrecido. Estou com 81 anos. Não sei o que vai acontecer comigo essa noite? Você, pior que pode acontecer, é desencarnar. Quantas vezes já desencarnei depois de Jesus? No mínimo, umas 20 vezes, para ser muito otimista. Em 2000 anos, uma encarnação de 100 anos, uma pela outra, umas 20 vezes. Estou aqui pronto para desencarnar de novo, reencarnar de novo, e superando as dificuldades até eu chegar a adquirir a minha própria luz. Eu estou falando a minha, a nossa, de cada um de nós. Você que está me ouvindo, comece a pensar nisso. Não encontre nas dificuldades pequenas motivo para entrar em desespero. Supere-as, porque a próxima talvez seja maior. Aí você fala, isso é praga. Não é, é a sequência inevitável da evolução. Quem tem o prazer de ir para a praia, no final de semana prolongado, supera todas as dificuldades e vai à praia. Chegando lá, ele nem usufrui direito do prazer da praia, porque ele está pensando na volta. Porque quando ele chegar aqui, para sair de casa vai ter congestionamento. Se ele ficar parado pensando, ele não tira o carro da garagem. Ele não sai para trabalhar, nem para o mercado, nem nada, porque vai ficar em casa, porque aonde você vai tem uma dificuldade te esperando. E você só chega a usufruir do prazer de estar na praia, superando as dificuldades da estrada. Se é chuva, congestionamento, assalto, você tem o prazer de ir à praia. Então vamos nós, com calma, sabedoria, inteligência dada por Deus e a luz do Evangelho, pensar assim: o céu é uma praia de uma beleza singular. Eu não quero saber os obstáculos que eu vou enfrentar, mas eu vou para lá. Vou cuidar bem do meu carro, no caso do corpo, vou abastecer bem esse carro, vou cuidar bem de tudo para. Eu vou devagar, vai demorar, mas que eu chego lá, eu chego. É assim que a doutrina espírita nos ensina a superar dificuldades. E para que superá-las? É uma epístola de Paulo aos Efésios, só que eu não lembro, nem estou preocupado em lembrar. Eu só lembro da essência do espírito da letra, porque a letra é morta e o espírito vivifica. Superar dificuldades. A gente passa a vida sem pensar nisso. A gente quer chegar numa igreja que fala, você não vai ter mais dificuldade. Que o mentor vem aqui e fala, olha, esquece. Daqui para frente você esquece. Cuidado com esse mentor, hein? Se o mentor vem aqui, vocês tenham cuidado. Nem que seja, se amanhã eu vir aqui e falar, olha, descobri, não vai ter dificuldade. Você está mentindo. E como? Agora, se nós ficarmos, diminuir a nossa fé, nos apequenar diante das coisas que nos aparecem, não chegaremos a lugar nenhum tão cedo. Como nós temos um mestre chamado Jesus, um
Pai Criador que é Deus e as nossas mãezinhas nos permitem reencarnar, nós só temos que superar dificuldades, todas e quaisquer que vêm de qualquer tamanho. Por isso que para a gente chegar à presidência de uma empresa tem dificuldade, e quando está lá tem dificuldade. A presidente da República, todo mundo tem dificuldade. Ah, então eu vou desistir, vou morar na rua. Tem muitos moradores de rua, com quem eu já falei, eles não queriam dificuldade de pagar imposto, cuidar de família, nada, vou morar na rua. Aí vem uma noite de frio, uma dificuldade que ele escolheu. A gente fica com dó, tentando lutar, mas é ele que escolheu. Ele achou melhor isso do que fazer um sacrifício a mais, cuidar da família, da casa, do corpo, e ela na rua de bebe, ele se droga, faz tudo que ele quer, sem muito esforço. Uma escolha, para mim, meio esquisita. Tem que estar doente da alma para fazer isso. Por isso que a dificuldade que nós tivermos aqui para frente, elas serão por nós todas enfrentadas com alegria, com calma, porque Jesus disse que aquele que persistir até o fim da jornada nas trevas será salvo pela luz. E não vai pensar que quando eu chegar lá no país das luzes, vão ficar lá numa boa, lá tomando, comendo manjar, suco. Não tem isso não. Nós vamos estar lá assim, já iluminado, tranquilo. Aí vai aparecer um punhado de gente num centro qualquer na região, pedindo para a gente vir aqui ajudá-los a fazer palestra, a tomar passe, a curador de dentro. Eles vão vir com toda a alegria como fazem. Apesar deles não precisar mais, mas eles têm em nós muito amor, muito carinho. Então eles superam essa dificuldade de penetrar numa atmosfera pesada como a Terra e vêm ao nosso encontro. Por isso que nós começamos a desenvolver a nossa, lá fora chamam de fé, mas ainda não é fé. Nós temos um pouquinho de vontade de resolver o problema. Para chegar à fé ainda está faltando alguns quilômetros. Porque foi Jesus que disse, foi Jesus, não fui eu, que disse assim: se tiverdes fé no tamanho da semente de uma mostarda, dirás aos montes e montanhas, saltam-te ao mar e elas obedecerão. Alguém tem condição de dar uma ordem dessa para uma pena de pardal e ela mudar de lugar? E eu não tenho. Eu já tentei experimentar minha fé. Coloquei uma pena dependurada e pensando, vai para a esquerda, vai para a direita. Ela não saiu do lugar. Que fé é essa? Mas a minha fé um dia haverá de mudar as montanhas. Por isso que nós vamos sair daqui pensando que a fé é a alavanca que vai movimentar os obstáculos, mas tirá-los todos da nossa frente só quando chegarmos à iluminação total do Espírito. Muito obrigado e vamos continuar a superar a dificuldade, desde o trânsito até a saúde. Muito obrigado.